Fala galera, tô chegando aqui no hotel da seleção e hoje eu vou contar para vocês em dois tempos. Primeiro, os bastidores aqui, de como é que faz aqui a saída da seleção brasileira, e depois lá no CT, o dia de treino da seleção brasileira, e vocês vão ver todos esses bastidores aqui no nosso canal. Vamos lá então nessa empreitada, aproveite, curte aí, comente, indique para alguém aí o nosso vlog. Vamos ver como é que funciona o dia da seleção. E é assim mesmo, ó, os jogadores da seleção estão saindo, como tentei mostrar algumas imagens ali. Meu cinegrafista está aqui no meio, aqui ó, estão vendo aqui a câmera, ó, tá ali tentando pegar a imagem, a gente fica assim, ó, e a galera em volta. Isso envolve seleção brasileira, são muitos ídolos, a seleção está saindo daqui do hotel, né, tá indo lá para onde vai ser o treino, nós vamos para lá também. Mas você vê que a galera fica aqui, a gente, imprensa, né, fica aqui junto com a galera e registrando. O principal de uma cobertura como essa, de mostrar uma saída de jogadores da seleção, é mostrar o ambiente. Você tem que mostrar exatamente isso aqui, ó. Como é que tá isso? Quem são os mais aplaudidos? Quem são os mais gritados? Quem é que a galera quer tirar mais foto, né? Então a gente tem que mostrar todo esse ambiente que tá acontecendo aqui. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer aqui. Então eu vou juntar todo depois esse ambiente, tentar transmitir, né, para quem vai assistir a minha reportagem, minhas entradas ao vivo, enfim, como é que tá esse ambiente da seleção brasileira. Quando eu cheguei aqui para fazer a chegada da seleção no primeiro dia, não tinha essa galera. Isso foi crescendo ao longo da Copa América, a seleção foi indo bem e tal. Então isso é muito legal de falar, mostrar esse ambiental todo que é o trabalho, é o trabalho que a gente tem que ter quando a gente está numa cobertura assim de saída de seleção. Eu mostrei o ambiente lá da saída do hotel da seleção, agora já estou aqui no CT do São Paulo para mostrar o treino da seleção brasileira. E aí como é que tá o ambiente aqui do treino, também do trabalho da seleção. A seleção fez uma boa vitória, daqui a seleção vai para Porto Alegre. Então vamos lá saber como é que é essa cobertura agora do treino da seleção brasileira. Bora! Mais certo quem é? Ele. Que ele deve ser. Tá tranquilo, disse que tá tranquilo, tá? Disse que tá tranquilo. Oi? Ele disse que tá tranquilo, pode ser com essa lente mesmo, fechar ali no Fernandinho na hora. Você viu? Grande abraço. Até mais. É o seguinte, ó, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma galera, aqui à minha direita, aí de vocês, na minha esquerda, aqui direita de vocês aí, da imprensa que tá aqui em cima, cobrindo o treino, descendo aqui a arquibancada, a escada, ó, galera aqui entrando no rádio, galera lá em cima TV, aqui mais gente de TV, né, o Fernandinho Fernandes ali também fazendo mais dele, aqui alguns torcedores, familiares de jogadores, e o treino da seleção acontecendo aqui no campo, ó. E aí a gente fica aqui, ó, na arquibancada, ó, o campo tá aqui, e a gente fica aqui desse lado, aqui a arquibancada, cobrindo, né, fazendo as imagens, fazendo o boletim. Ó, o Fernando Fernandes aqui, ó, fazendo a entrada dele ao vivo, né? Seleção brasileira, vai ser o pessoal da Globo, Fox, Sport, todo mundo lá em cima. E aqui a gente fica fazendo então esse treino da seleção brasileira e passando as informações de quantos jogadores estão treinando, quem está treinando, quem não está. Hoje o Fernandinho voltou ao treino, enfim, a gente fica aqui falando o que a gente está vendo no campo e, claro, complementando com algumas informações. O Brasil vai sair daqui, vai para viagem, enfim, é por aí. Chega aqui. Aí a gente estava aqui no treino da seleção brasileira, que parecia um treino simples, treino tranquilo, né? Eu estou mostrando aqui os bastidores, como é que a imprensa faz o treino, já mostrei o pessoal aqui. E aí parecia um treino tranquilão e de repente, o que aconteceu? Cássio caiu, né? Cássio foi fazer uma defesa, caiu batendo do lado direito do quadril, sentiu, foi pro chão, aí os médicos já vão atender e fica num gol um pouco mais distante da gente. Então quando você vê alguém cair do lado distante, o pessoal de branco, os médicos, né, o pessoal da comissão chegando, você vai ficar tudo preocupado, né? Não sabe quem é. Aí, mas é por isso que a gente tem que estar aqui olhando o treino e tal, sim, mas sempre atento que alguma coisa sempre pode acontecer. Até né? porque o Cássio estava distante mesmo, né? Aí ele tentou voltar, não conseguiu e abandonou o treino, foi com o médico pro vestiário. Essa é a importância de ver o treino, né? Às vezes a gente não consegue ver o treino porque o pessoal fecha e tal, mas quando a gente tem a oportunidade de ver, assistir mesmo, não só o trabalho que está sendo feito,
mas também, como você falou, o Cássio estava lá distante, mas tem que prestar atenção no que pode acontecer, esse tipo de coisa pode surpreender também, né? E aí acaba virando notícia. Total, né? E hoje, como você disse, era um treino teoricamente morto, entre aspas, né? Que era o treino dos reservas. Então a gente tinha ao mesmo tempo os reservas treinando no campo reduzido, o Fernandinho de um lado do campo isolado, fazendo o trabalho para ele voltar depois da dor no joelho, e no outro canto os goleiros treinando. Então você tinha 3 focos ao mesmo tempo. O Cássio saiu e o que era um treino praticamente sem notícias, infelizmente, né? Porque é uma lesão de um jogador, mas vira uma notícia. E o Zupac ainda é um profissional de rádio, né? Ele viu, mesmo às vezes que não tivesse visto, não tivesse chegado para ele poderia relatar. Pior é para esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, ó, das câmeras. Por quê? Porque eles também têm que estar focados e no que tá. E se eles não tiverem essa imagem, cara, ferrou pro lado deles. Então, o cara de rádio ainda consegue se salvar, mas e o cara das imagens que não está prestando atenção? É por isso que essa galera está sempre atenta e às vezes consegue pegar a imagem. Quando não consegue, também a coisa fica ruim pro lado deles, mas eles estão sempre aqui atentos. É para ver como tem que estar sempre prestando atenção, mesmo quando é um treino, teoricamente, um treino tranquilo. E atrás, ó, o repórter André Galindo vai gravar a passagem pro VT dele. Ele já conversou com o cinegrafista, agora ele está ensaiando tudo que ele vai dizer. Está guardando na mente dele, mas ele está passando várias vezes o texto para ele justamente entender o texto dele e conseguir executar da melhor forma. Vamos ver se a gente consegue pegar ali. Prestar atenção ali, eu consegui pegar umas imagens dele gesticulando, falando, parece que está falando sozinho. Ele está ensaiando o texto dele, ó, a passagem, olha ali no canto ali, ó. Ele está ensaiando como vai ser o gestual dele, como vai ser a expressão dele, como é que ele vai enfatizar cada palavra. É assim que a gente faz, que a gente memoriza a passagem, que não é só memorizar o texto, mas é memorizar tudo que vai envolver a passagem, tudo que vai ajudar a agregar com aquela informação. Então é isso que ele estava fazendo ali, gesticulando, vendo cada palavra que ele ia falar, vendo onde é que ele ia encaixar exatamente cada processo gestual dele, né, de rosto, de expressão de corpo, enfim. Por isso que isso é muito importante. Isso tudo ajuda na comunicação e ajuda a passar a informação da melhor maneira. Considerável para a recuperação. Quinta-feira. Ainda há um prazo considerável de recuperação. Fernandinho tem tudo para voltar a ser titular do Brasil numa fase eliminatória de uma competição importante. Tudo isso abre uma enorme caixa de lembranças. Quinta-feira. Ainda há um prazo considerável para a recuperação. Fernandinho tem tudo para voltar a ser titular do Brasil numa fase eliminatória de uma competição importante. Tudo isso abre uma enorme caixa de lembranças. Eu queria gravar uma passagem, eu vindo assim, falando da seleção e eu sentando na arquibancada. Então seria legal a gente começar, não sei se dá para começar neles, e aí vir para mim, assim, eu sento na arquibancada, que eu vou falar que a seleção trouxe novos motivos para o torcedor sentar na arquibancada, entendeu? Então, será que dá para fazer lá? Se der pra gente gravar lá, vai ser bom também no meio da galera aqui. Tá? Daqui a pouco eu preciso mostrar o campo, daqui a pouco eu posso vir caminhando por ali e tal. Isso, poderia fazer você caminhando, senta lá. E eu sento bem com você. Acho que pode ser. Vamos tentar? Pensa mais? Gente, tudo bem. Nós temos não. 4, não. Não, vamos não. Quantas vezes teve vídeo aqui? Essa medalha é mais do que simplesmente aliviar o primeiro prazer, a classificação mundial de público para o Paraná. Você é um torcedor brasileiro com motivos assentados aqui. Bom, gente, o que eu fiz aqui? Fiz entrada ao vivo, fiz matéria, elaborei texto, fiz passagem, bate papo com a galera, todo mundo viu aqui o treino da seleção brasileira. Agora é hora de gravar
a reportagem, o off, né? Eu já fiz a passagem, como vocês viram ali, descendo escada e tal. E agora tem o texto, né, que eu elaborei, eu tenho que gravar esse texto, ver se eu consigo mostrar também como é que eu resolvi esse texto da seleção brasileira e principalmente esse ambiente aqui. 2, 1. Parece só mais um treino da seleção brasileira, mas esse é o treino. O treino de Fernandinho, pela primeira vez no gramado com os companheiros desde o entorse que o tirou do time. Recuperado, ele retorna à titularidade no lugar de Casemiro, suspenso. Aí, se quiserem colocar uma sonora do Tite aqui falando sobre isso, o Tite fala, pode colocar, segue off. Esse também foi o treino que eles estavam esperando. Tranquilo, bem mais descontraído, a vitória, ou melhor, a goleada sobre o Peru foi fundamental. Tirou boa parte da pressão que insistia em rondar o time. Aí, se quiser, também aqui, tá? Se quiser, acho que pode colocar direto a minha passagem, não precisa nem colocar sonora aqui. Vai na minha passagem, tá? Segue, ó. Desde o porte de Neymar, a pergunta era: quem vai assumir o protagonismo da seleção? Ser aquele cara que leva o torcedor aos estádios? Pois os gols e as boas atuações elegeram Everton Cebolinha como novo ídolo. O contato com o torcedor não deixa dúvidas. Todos querem Cebolinha. Aí tem um monte de imagem dele saindo do hotel da seleção, tá um monte de gente pedindo autógrafo, foto com ele, sério. Aí, se quiser colocar uma sonora aqui do Cebolinha falando, pós-jogo, ou do Tite falando do Cebolinha, pode ser, sério. E olha que o caso dele com a seleção é recente. Everton só foi chamado por Tite após a Copa do Mundo. A Copa América é a primeira competição dele pelo Brasil. Que momento! Aí ele falando sobre o momento dele, né? O Everton Cebolinha falando sobre isso, segue. E se ele já tem a preferência da torcida, imagine no próximo jogo, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, cidade e clube do jogador. Aí pode colocar o Tite de novo falando sobre ele, a importância do Cebolinha, segue. Para não dizer que o time foi só alegria, uma má notícia. O goleiro Cássio se machucou e deixou o gramado antes O goleiro Cássio se machucou e deixou o gramado antes dos companheiros. Trabalho agora só em Porto Alegre. Lá eles não querem só bons treinos, mas também fazer o jogo que vai classificar o Brasil para a próxima fase. Beleza? O treino mesmo já terminou, mas olha o que a galera tá fazendo aqui, ó. Todo mundo grudadinho no celular ali, assistindo a seleção feminina, olha que beleza. O treino da seleção brasileira já terminou, mas a galera tá tudo aqui, ó, assistindo aqui a seleção brasileira feminina que tá jogando. Que beleza, né? Esse é o clima. Olha que legal esse momento aqui, ó. Ambiente de seleção brasileira, olha o William aí, ó. Alguns familiares, alguns amigos. Esse também é ambiente, né, da seleção brasileira, é um ambiente que cerca a seleção brasileira. O jogador, quando pode, vem ao Brasil. O William aqui de São Paulo, jogou no Corinthians, no terrão lá do Corinthians, revendo alguns amigos, quem sabe até alguns familiares aqui em São Paulo. Isso também é ambiente de seleção brasileira, tá? É isso, gente, estou fazendo já aqui o caminho de volta, deixando aqui o CT de São Paulo, mostrei um pouquinho dos bastidores desse dia de cobertura de seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado e tirado algumas lições aí importantes, né, de passagem principalmente, de mostrar ambiente, enfim. Não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no canal, recomendar para alguém. Eu prometo que eu vou tentar responder aí todas as perguntas que forem geradas aí, beleza? Um abraço, se inscreve aí, deixa seu comentário aí embaixo aí. Até o próximo, um abraço!